Gente, Pai do Senhor, tudo bem? Tá gravando já? Tá. Bora lá. Paz do Senhor com vocês, tudo bem? Tô meio sumido, né? Passei uns dias sem fazer os vídeos para vocês. Olha pra Cláudio me olhando. Lindo. Não fique assim, viu? Estamos voltando agora esse ano a todo vapor. 2019, um novo começo. Brincadeiras à parte, passei um período sem fazer os vídeos, estava fazendo algumas coisas aqui no nosso ministério, na igreja, enfim. Mas esse ano estarei mais perto de vocês e cumprindo a tabela para que a gente possa compreender mais da Bíblia e crescer juntamente em Deus e para Deus, amém? Como é o nosso primeiro vídeo de 2019, eu tenho uma palavra de bênção, de atenção, que independente do ano que você teve, nós passamos, a maioria de nós, outros o 2018 foi um ano de bênção, de vitória, já para outros foi um ano de embates, lutas, complicações, derrotas, perdas, enfim. Mas a questão que eu quero trabalhar com você hoje, eu quero falar de uma pessoa que, apesar do momento ruim que ele estava, ele teve uma janela de oportunidade e que isso mudou a vida inteira dele. Que independente do local em que ele estava, da situação que ele vivia, a decisão que ele tomou gerou uma mudança extraordinária na vida dele. E essa pessoa é o cego Bartimeu. Se você puder abrir comigo lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 até o final, eu vou ler o texto para vocês e vou comentando um pouco sobre alguns versículos que a gente pode aprender um pouco com ele. Então vamos lá. Marcos 10, versículo 46 em diante. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que é que a gente pode aprender aqui com Bartimeu? Primeira coisa para chamar a atenção, Bartimeu não era o nome dele. Bar significa filho, portanto a gente entende que ele era filho de Timeu. Você percebe que a posição e a situação dele era tão pequena, tão triste, tão julgada pela sociedade, que ele não era conhecido nem pelo seu nome. Ele era discriminado pela sua situação de ser mendigo. Então ele era conhecido como filho de alguém. Então por aqui eu já consigo falar com você quantas vezes o momento em que você está vivendo te faz com que você deixe de ser alguém e passe a ser conhecido filho de alguém, aquela pessoa que faz algo, aquela pessoa que vive aquela situação. É como se a situação que nós vivemos faz com que a gente perca a nossa identidade. Mas o que eu quero dizer para você lá no final é que não importa como as pessoas te veem, mas importa como Jesus lhe vê. Amém? Então vamos continuar. Você vai perceber que logo no final do capítulo 46, você vai perceber que Bartimeu ele estava junto ao caminho. Junto ao caminho, o que é que a gente pode aprender em relação a isso? Ele estava em um local de estratégia. Independente da situação que ele estava mendigando, ele estava em um local de estratégia. O local que ele estava fazia com que ele estivesse apto para ver tudo aquilo que acontecia no caminho, na passagem que se passava à frente dele. Então, muitas vezes a gente se prende à nossa situação, se prende às nossas circunstâncias,
se prende ao embate que estamos vivendo e a gente se enclausura dentro do quarto, dentro de casa, a gente se esconde das pessoas. Mas eu vou te falar, que você possa aprender com Bartimeu, que independente de como você possa estar passando, o embate possa ser muito, as pessoas estão te julgando, estão te olhando à beira do caminho, mas na verdade você está à beira do caminho como um local de estratégia para ver uma janela de oportunidade que possa passar na sua vida. Então lá no versículo 47, você vai ver que o escritor fala assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui eu chamo duas atenções. Primeiro, ele diz Jesus de Nazaré. Por que isso é interessante? Porque se você observar no comentário de Flávio José, historiador romano, sobre as cidades que faziam parte da Galileia, ele não cita Nazaré, porque no contexto histórico, Nazaré não era uma cidade imponente, não era uma cidade que fazia diferença naquele meio. Então você percebe que ele chama Jesus de Nazaré, ele entra nas entranhas do nascimento de Jesus, ele valoriza o berço de Cristo, ele tem uma visão espiritual de que aquele Jesus era o Jesus de Nazaré, que poderia fazer da vida dele algo melhor. Interessante que também no versículo 47 ele chama filho de Davi. Ninguém havia chamado ele ainda de filho de Davi, mas Bartimeu estava tendo uma revelação que foi dita lá em 2 Samuel, que quando o Senhor fala a Samuel que virá alguém da descendência de Davi, cujo reino será para sempre. Ele está declarando que a profecia dada no Antigo Testamento está se cumprindo em Jesus de Nazaré, que ele é o filho de Davi. A questão aqui que a gente pode compreender é que muitas vezes, por conta da nossa circunstância em que a gente vive, a gente perde nossa visão espiritual. A gente perde o nosso foco, a gente perde o nosso alvo, que é Cristo. Quantas vezes Deus está passando em nossa frente, Jesus está passando em nossa frente, Ele está falando conosco, Ele está no nosso quarto tentando ter um relacionamento com a gente, tentando falar conosco, mas a gente perde o foco, a gente perde o alvo de que Ele é aquele que vem para colocar aqui o reino em nosso meio. A gente perde a compreensão de que Jesus está passando, e essa é a janela de oportunidade que Bartimeu, apesar de cego, viu. Ele não enxergou com a sua visão física, ele enxergou com sua visão espiritual que Jesus estava passando, e essa poderia ser a única oportunidade da vida dele. Você vai perceber que naquele contexto, Jesus passou ali somente uma vez. Provavelmente Bartimeu, se ele não tivesse clamado com tanta vontade ao ponto de chamar a atenção Jesus, talvez Jesus não voltasse ali como não voltou, e ele provavelmente continuaria a sua vida mendigando à beira do caminho. Então muitas vezes Jesus está te dando uma oportunidade que pode ser a única na sua vida, e você, em vez de olhar para essa oportunidade, você está olhando para o seu problema. Você está escutando as pessoas te julgarem. Interessante então que Bartimeu, continuando o texto, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas mandavam que ele se calasse. E quanto mais as pessoas mandavam que ele se calasse, mais ele gritava que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus para. Deixa eu te falar, quando você clamar ao ponto de chamar a atenção no reino espiritual e no reino físico, Jesus para te atender. Quando você esquece e você não se apega ao seu local de prisão que está te mantendo preso, ele para que você possa vir até ele. Interessante que no texto de Marcos, Jesus fala que mandou que lhe chamassem. Já no contexto, já na escrita de Lucas, Jesus fala que aqueles, em outras palavras, por favor, Jesus mostra que aqueles que o mandavam calar a boca foram os mesmos que Jesus mandou buscar ele. Então muitas vezes você foi julgado por pessoas entraram no seu caminho, te machucaram, te jogaram pedra, julgaram, colocaram palavras afiadas que te perturbou, que te colocou para baixo. Mas deixa eu te falar, muitas vezes Jesus irá pegar essas pessoas que te julgou para ser caminho para chegar até ele. E aí eu te mostro que você deve ter maturidade, porque você muitas vezes vai ver pessoas que te julgou, você vai precisar delas para chegar até Cristo.
Então, muitas vezes, imagine se Bartimeu ele tivesse virado as costas porque, você falou mal de mim. Na verdade, não, Bartimeu não se prendeu a essas coisas. Bartimeu, é você que veio me buscar? Eu vou contigo. A questão é que você deve perdoar e ter maturidade para se relacionar com essas pessoas, mesmo aquilo que elas fazem, porque muitas vezes Deus vai te fazer que você se torne bênção para a vida delas. Então, para você, muitas vezes, para chegar em uma bênção, para chegar em um contexto em que Jesus irá mudar a sua vida, você deve ter maturidade para perdoar e se relacionar com pessoas que te feriram. Então, Bartimeu chega até ele. Interessante que quando chegaram até ele, Bartimeu disse que a Bíblia fala que Bartimeu lançou a capa. Lançar a capa aqui, que a capa era o único bem que Bartimeu tinha. Quem dava a capa para o mendigo era o governo, para que no calor fizesse sombra e para que no inverno fizesse como cobertor. E Bartimeu se desprende daquilo, a única coisa que ele tinha. Muitas vezes Deus está te chamando e você não chegou a Ele até agora porque você está se prendendo à única coisa que você tem. E deixa eu te falar, você precisa abrir mão daquilo que você tem para chegar a Deus. Deus não vai te dividir com o que você tem para você chegar até Ele. Ou você abre mão de tudo, o que você é e o que você tem, ou você não chega até Ele. Ele quer você por completo. Ele quer também que você largue a sua antiga vida para que Ele te dê uma nova. Ele não quer que você leve a antiga vida para a nova. Ele quer que você abra a mão do seu passado, daquilo que você foi, para você se tornar aquilo que você será. Aquilo que Deus quer que você seja. As duas coisas não habitarão no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, abra mão daquilo que você tem, para você se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Interessante que quando Bartimeu se encontra perante Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Era óbvio que Bartimeu queria enxergar, mas o interessante é que aqui eu entendo que Jesus honrou Bartimeu na frente de todos aqueles que o julgavam. Jesus irá honrar você. Muitas vezes ele pode te perguntar coisas óbvias que ele já sabe a resposta, que você está intercedendo e orando a ele. Mas ele não está te perguntando porque ele não se lembra. Ele está te perguntando porque se importa com a sua resposta. Ele quer honrar a sua vida. Então, muitas vezes você irá clamar e Jesus irá perguntar, o que queres que eu te faça? É óbvio a situação, você quer um milagre, você quer uma mudança extraordinária na sua vida. Mas através dessa pergunta, Jesus está honrando você. Jesus está trazendo honra na vida. Imagine quantas vezes ele foi chamado de filho de alguém, julgado, cuspido, mendigando, pedindo esmola. E foi a primeira vez que, em vez de Bartimeu pedir, foi Jesus que perguntou a ele, o que queres que eu te faça? Jesus trocou o caminho e honrou Bartimeu nessa posição. Bartimeu tinha o direito de pedir qualquer coisa. Aí eu te pergunto, muitas vezes quando Jesus irá te perguntar, você fica tão eufórico com a pergunta ou com a circunstância que você está perante Deus que você esquece aquilo que você quer. Bartimeu, apesar de todo um contexto de milagre que está se construindo, ele não perdeu o foco. Apesar de ser um momento extraordinário, Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu, apesar de mendigar, apesar de estar em uma situação enclausurado e triste, sendo julgado pelas pessoas que passavam na frente dele todos os dias, ele não perdeu o foco daquilo que ele queria. Então eu te falo, não perca o foco daquilo que você quer, porque será determinante quando Jesus te perguntar o que você quer. Então, Bartimeu diz, eu quero ver. O milagre foi imediato e logo viu. Jesus operou o milagre imediatamente, a resposta de Bartimeu. Para fechar a conclusão da ideia, você vai perceber que logo viu e o seguiu. Bartimeu não virou as costas após o milagre. Bartimeu passou a seguir a Jesus após o milagre imediatamente. Então deixa eu te falar, quando Jesus trazer o milagre à sua vida, não dê as costas a Ele. Porque faz parte da natureza humana conseguir o que quer e ir embora. Isso é muito triste. Imagine como Deus olha pra gente, tipo assim, Ele conseguiu o que queria, mas
não estabeleceu relacionamento comigo. Deus fazer um milagre na sua vida, Ele pode tudo. Mas Ele se agrada a quem se relaciona com Ele, a quem é grato com a vida a Ele. Então que nós possamos aprender com Bartimeu, que após termos o milagre, viver o milagre, nós imediatamente iremos segui-lo. Então, para esse ano de 2019, para um ano de 2018 que passou de uma forma perturbada provavelmente, ou que passou de uma forma vitoriosa também, que 2019 seja um ano de bênçãos, milagres, que nós possamos aprender com Bartimeu que apesar de onde estamos hoje, nesse início de ano, o final será muito diferente. Provavelmente uma janela de oportunidade irá passar na sua frente. E eu te falo que a sua visão espiritual esteja aberta para que você possa enxergar e o milagre seja feito em sua vida. Que 2019 seja um ano de bênçãos, de milagres, e que você possa crescer juntamente comigo. Nós, de forma como um corpo, possamos crescer juntos em Deus e nos tornarmos servos e filhos dele, pela sua palavra. Vivemos em um contexto em que possamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através da sua palavra, através da oração, através do jejum e juntos crescer nele. Que Deus possa continuar te abençoando e que você possa continuar crescendo em Cristo. Deus abençoe e feliz ano novo.